Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vou me apresentar mais uma vez para vocês. Meu nome é Simone, pode me chamar também de Moni Cafezeiro, como tá lá nas minhas redes sociais. E eu tô aqui hoje com meu irmão, uma pessoa muito especial. Te amo. Eu te amo. Perturba, mas fazer o quê? Tudo não dá, né? Eu tô aqui com meu irmão, que eu amo muito, tô muito feliz. O nome dele é Isaías. Se apresenta, irmão, pra galera. Meu nome é Isaías Neto, pra quem não me conhece, né? E sou irmão dela. Sou irmão dela. De novo, Chega, fala de engasguei. novo. Neto é uma pessoa que é muito importante na minha trajetória de vida. Hum. É sério, Eu irmão. acredito, eu sei que é. Me ajudou em muitos momentos, dialogou comigo, me ajudou a Amém. superar crises existenciais desde a adolescência até aqui. Então eu aprendi muito com ele. Tem gente que fala que eu sou uma pessoa bacana. E quando alguém me fala que eu sou uma bacana, eu lembro que mais de 90% disso, com certeza, eu Que aprendi é isso, minha irmã. com ele. Ele já. Sério, irmão, Vergonhado. sério. Você é Dessa incrível. coisa da humanidade Mas mesmo. você é incrível. Eu que Da aprendo com humanidade, você. da generosidade, enfim. Hoje eu gostaria que vocês conhecessem também um pouquinho da história dele. E aí a gente pode compartilhar também da nossa irmandade. Claro, com certeza. Somos 4, mas hoje a gente Somos vai falar de 4, nós dois, né, Tem mais irmão? 2 lá, guerreiros, que estão lá coladinho com a Verdade. gente lá, dando suporte, os dois. Suzy, Albi, amamos vocês. Amamos mesmo, de verdade, vocês. É coluna. E hoje a gente escolheu falar sobre um assunto que move as nossas vidas, né, irmão? Profundamente. Na verdade, mudou tudo ela. Tudo Foi na antes nossa e vida. depois. Verdade. E a gente quer falar com vocês sobre fé. Amém. Amém? Sobre a nossa fé. Neto, ele é pastor e missionário. Na verdade, agora tá só aqui. Conta para o pessoal, Júlio, sobre você. Para quem não me conhece, eu sou de Piauí. Comecei minha militância muito jovem, né? Nos movimentos sociais. Comecei como, talvez com 16 anos ou 17, eu estava ajudando a construir um grêmio estudantil no Colégio Estadual de Piauí. Aí começa a minha militância política, vamos dizer assim, minha militância mais de se identificar com as causas coletivas e se interessar por esses temas. E foi assim até os 20 anos, com vários movimentos que incluíram aqui em Piauí, que foi importante, como a Casa da Cultura, que a gente fez um projeto de Casa de Cultura, que foi revitalizar uma área que estava abandonada ali na 2 de julho, mais na frente, eu acho que esqueci, enfim. Aqui no comércio, próximo à Casa das Tintas ali, para São Banco do Brasil, havia que depois se tornou aquela de tecido. Aquele lugar estava abandonado e a gente transformou aquilo numa casa de cultura extraordinária, enfim. Junto com isso, o Movimento Sem Terra. Foi um período de muita efervescência, esse período de Piauí. Então, ali foi meu período de militância política, né? E nesse período era ateu, né? Eu tinha passado mais um tempo com o marxismo, estudando as teorias, né? Estudando, sobretudo, a sociedade, como a sociedade, as relações se dão na sociedade. Então, eu estava convencido pelas ciências humanas que não tinha nada, ou seja, que Deus era só apenas um fenômeno humano. Aí vivi uma experiência profunda, espiritual. E como foi essa experiência com Deus? Bom, foi incrível, porque foi uma história impressionante. Eu era, nessa época, já militante da MST, também já era uma figura pública no Piauí, e me encantou uma menina que passava pela rua, assim. A menina passou e me encantou a menina, disse, não, aquela menina, eu quero ficar com aquela menina, de qualquer jeito. E... Namorador. Não, pelo contrário, não. Não. Não, jamais, nunca foi. Sempre é uma questão que pode contar nas mãos, assim, minhas companheiras que eu tive. E é casado, tá, meninas? Sim. É casadíssimo. Minha esposa e minhas 2 filhas são a razão. A razão que nos oxigena junto com vocês para seguir sempre sonhando, lutando e acreditando em um mundo mais justo. Porque é impossível olhar suas filhas todos os dias em casa, ou mesmo, como acontece às vezes, o convívio com as mulheres tem me feito entender algumas coisas da Bíblia, impressionante. Por exemplo, entender em uma sociedade profundamente patriarcal. Imagina isso, pense comigo. A sociedade de Jesus era uma sociedade profundamente patriarcal. Não havia espaço. Se a gente hoje, as mulheres, sabem exatamente o que é tudo que carrega por ser mulher, por ter que chegar em casa e dizer assim, puxa, que roupa eu vou usar? Verdade. Né? Quem nós de homem, por algum motivo na vida, eu vou sair com esse short ou com essa bermuda porque alguém pode me fazer algum dano, alguém pode me fazer algum mal por ser... Não, porque a gente é homem, a gente não corre esse risco. Quem corre esse risco são vocês, as mulheres. Todos os evangelhos, Jesus coloca as mulheres como protagonistas e enfrenta toda uma estrutura que havia na época muito bem armada da religião e da igreja. Desculpa que eu dei risada. É só porque pro pessoal entender
Porque quando eu te perguntei como tu deixou de virar ateu, tu falou que tu viu uma menina que te encantou. Explica como foi que Já tu vou deixou de chegar ser lá. ateu. Eu já vou chegar lá. Eu não fui pra igreja porque me deu na telha, não. Eu tive uma experiência muito profunda, um ateu. E, bom, então, com essa história, eu fui pra igreja e falei com um amigo meu já estava na igreja e queria me laçar de qualquer jeito, então eu ficava investindo. Então, eu vi a oportunidade, isso aqui vai ser a oportunidade de ele cair na igreja. Esse irmão, e disse, não, é da igreja, me disse que a menina era, não sei o que, o endereço é assim e tal. Eu falei, pronto, então é larga, eu vou. Jogou a isca. E falei, pronto, depois que ela conhecer a luta revolucionária, né, eu dizia, ela nunca mais pisa na igreja. Eu fui com essa propositalmente concentrado nessa tarefa. E pelo contrário, o que acontece é que eu, nessa ida para lá, por esse motivo, houve uma experiência incrível espiritual. E eu vivi experiências sobrenaturais, talvez as pessoas que tá nos assistindo, que tá somente relacionado com as questões mais humanas, não é capaz de mensurar, de você ver exatamente, ou seja, coisas fora de tudo que você pode entender como materialidade, e você achar que você está ficando maluco, e sua consciência racional lhe dizer todos os dias, isso é um delírio que você estava vendo. Mas algo dentro do coração de você lhe impulsionava a acreditar naquilo que você estava vendo. Então eu sempre digo para as pessoas, era usuário, fumava tal. Nada disso foi problema. Isso tudo você deixa de um dia para a noite e nunca mais. Mas a obra do Cristo é mudar as estruturas mais profundas do ser. É mudar compreensão, formação, tradições que você tem. É mexer nas fibras mais íntimas do ser humano. Crer não foi uma tarefa fácil para mim. Porque sempre ficava, mesmo tendo sinais e o coração vivificado naquilo que era profundo, que era incrível, que não dava para explicar que não fosse algo realmente que transcendia esse lugar. Só que o que acontece? A razão, tudo aquilo que eu tinha aprendido como ciência, de método, de análise, me dizia que isso era loucura. Então sempre era esse desafio, essa guerra. Mais difícil do que qualquer coisa, esse foi o grande. Até que Deus tomou razão e coração e preencheu tudo no seu lugar. E aí a vida foi profundamente transformada. A partir daí, comecei a implantar igreja aqui na cidade, em congregações, nos bairros periféricos, sobretudo em lugares mais isolados. Depois fui para um treinamento missiológico que ficava na Serra da Mantiqueira, um projeto que a gente fez parte chamado Radical, né? E também fomos seminaristas desse seminário, passamos por essas duas etapas. E a partir daí a gente foi para o Uruguai. Você e lá, e Dani? Eu e Dani, eu e Dani sempre. Aí a gente continuou a estrada. Que massa. Porque, só para o pessoal entender, a pessoa que eu fui para a igreja, eu nunca tive absolutamente nada com ela. É verdade. Só para a galera saiba disso. Porque o que tinha acontecido, na verdade, era somente o caminho que Deus queria alcançar meu coração. E inclusive, a partir daquele momento, todo relacionamento para mim passava por um outro significado. Sim. Então não era a pessoa que eu fui, porque as motivações eram outras, a compreensão do projeto divino era outra. Sim. Então, a pessoa que Deus tinha que preparar para mim teria que ser realmente uma pessoa companheira. Então, Dani foi minha única namorada. Que lindo. E minha única esposa. Que lindo. E te digo em público, ela sabe disso, que eu já falei várias vezes pra ela. Foi a única mulher que eu amei de fato, foi ela. Ela sabe disso. Ai, é verdade. Deus, que coisa ela linda. Sabe. Amor, ela sabe disso. Eu já falei inúmeras vezes pra ela. Foi a pessoa que me mostrou pela primeira vez o que é amar. Eu quero compartilhar, inclusive, um momento que eu vivi muito especial, que você esteve presente, que me ensinou. Adolescência, eu lembro que tinha uma fase que eu tava meio em crise, né? Normal. De identidade normal, né? Adolescente passa assim por isso. É. E eu lembro que naquele momento, eu tinha meio que um conflito de querer mudar o meu jeito de ser. Porque eu achava que eu tinha que mudar o meu jeito de ser para que as pessoas pudessem me aceitar melhor. Isso é muito né? comum. Muito comum. É muito comum. Inclusive, muito a gente comum. adulto passa por esse processo, né? De aceitação, mais de do que a gente imagina que mais do que a gente imagina. Mas naquele momento era muito claro pra mim. E eu sofria, né? Por não conseguir mudar. Entendo. E aí eu lembro que um dia eu liguei pra você e acho que você tava no seminário. Eu acho que tava fazendo seminário na época. Que bom. E eu lembro que... A gente sempre conversava muito no seminário quando tava lá. Verdade, tu me ligava, demais, né? a gente conversava louca, muito. Né? Era sempre. Às vezes eu passava mal, tu ligava. Mesmo, lembra uma vez que eu tive alguma coisa e ligou pra mim. Simone, o que foi que aconteceu? Neto, como é que tu sabe? Quem te contou? Porque eu estava orando e Deus falou comigo. Tu lembra? Porque era um período, como disse, de acontecimentos sobrenaturais que Deus tinha que me convencer da fé. Eu precisava de vivenciar aquelas experiências que ia além do meu conhecimento humano sobre as coisas, porque senão eu não ia acreditar.
Porque argumento por argumento, eu tinha um bem, vamos dizer, fundamentado. Verdade. Então, Cristo tinha que alcançar meu coração com coisas que iam além Da compreensão humana, né? Isso. Da lógica humana. Exatamente. Mas enfim, eu sei que naquele momento, quando eu te liguei, chorando e falando que eu tava insatisfeita por ser aquela pessoa que eu era, eu lembro que você, com toda a sua suavidade e compaixão, né? Amém, ouvindo que bom ouvir isso de você. as minhas vulnerabilidades. É Falou pra mim, muito minha bom ouvir de irmã, vocês. minha irmã, Deus te ama do jeito que você Amém. é. Foi com Assim eu todas essas acredito. características que Ele te criou. É assim que Ele vai te usar. É naquilo que você acha que não funciona que Ele vai te verdade. mostrar que funciona. Perfeito. E é através disso daí que Amém. dói que Ele vai te usar para alcançar outras pessoas que sentem às vezes essa mesma dor. Perfeitamente, assim eu creio. E aquilo foi transformador, Que né? bom, pra minha fico vida. feliz. Foi transformador. Amém, que benção, fico muito feliz. Porque eu acho que ali eu consegui ter mais dimensão da graça de Deus, do amor Amém, de Deus. que Que não bom. se limita, porque é o que a Bíblia fala que não é por merecimento, né? Exatamente, é pela nunca graça. é. Nunca é. É pela graça. Nunca é. E é assim, eu lembro que eu era uma pessoa de fazer, como eu vivo uma espiritualidade muito intensa, e eu, por exemplo, muitos sabem disso, eu passava semanas no monte orando com o pastor Joel. E eram coisas que a gente viveu junto ali, o pastor Joel sabe muito bem disso, que a gente viveu experiências ali naquele momento incríveis, que foram profundamente especial para Deus alcançar meu coração. Então, assim, Deus tem os mecanismos de trabalhar em cada um, né? Isso é como Deus trabalha. Lembro. É a multiforme graça dele. Eu lembro que eu fui no monte já com vocês Lembra? naquela época. Muita gente foi, talvez muito que está assistindo aqui subiu um monte. Verdade, nossa. E na época já tinha os memes, né? Tinha meme, pastor Joel. Tinha meme? Claro, tu não lembra não, as histórias que a gente ouviu do pastor Joel? É Não tinha internet, mas já tinha meme. Mas já tinha meme, entendeu? É verdade, já tinha Porque meme. era muito, sempre tinha um acontecimento, né, na subida verdade. do morro com o pastor É Joel. verdade, ele chegava com a história. Tocava um terror ali. Inacreditável era. Que os caras iam descer rolando se tivesse Isso, pecado. exatamente. Tinha muita coisa ali. Era muito E ali doido. era incrível, impressionante, a gente sabe Era disso. muito doido E uma mesmo. benção, porque aquilo foi o que Deus usou para me alcançar meu coração. A gente às vezes tem dificuldade de entender a multiforme graça de Deus. A gente quer enquadrar Deus em formatos, em caixinhas, e delimita aqui, olha, Deus trabalha desse extremo a esse. Deus não é assim. Deus não, ninguém pode colocar Deus em uma caixa de fósforo e dizer aqui é o lugar que Deus trabalha. A graça é algo expansivo. Verdade. E sabe que eu penso que Deus, ele ama mesmo a complexidade. Amém. Porque Deus não criou nada que fosse simples demais. Só olhar a Bíblia- natureza, né? Olha a natureza. Olha as nossas Perfeitamente. impressões digitais. Nasce gente e, Claro. e pessoas morrem. Impressionante. Nada se repete. É. Os detalhes das folhas. Perfeitamente, estou sabe? completamente Então, de acordo. O ser humano é complexo demais. Totalmente. A gente é um universo, complexo. complexo. Minha dificuldade é entender como uma teologia que é essa que é hegemônica, que Sim. influenciou a maioria, porque assim, muitos de nós, evangélicos ou cristãos, ou alguém que aceitou o projeto de Deus, independente da nomenclatura, mas que os valores do Senhor, ou pelo menos que os valores do Senhor entrou no coração e produziu mudanças reais, essas pessoas, né, que tiveram um encontro pessoal com Cristo, e Cristo fez transformações humanas incríveis nessas pessoas, mudou caráter, mudou valores, né, concepções, tradições que eram ruins. Sim. Né? E Jesus entra ali e é capaz de transformar ideologias ruins que a gente absorve no processo, filtrar. Então, assim, tudo isso é o Evangelho. O Evangelho é multiforme. Então, não tem como a gente achar que Deus só pode trabalhar daquele jeito. Esse é o grande erro da religião. Assim mataram Cristo. Quando Cristo chegou, todo mundo tinha uma ideia, ou pelo menos os partidos ou os grupos políticos da sociedade de Cristo tinham uma ideia sobre o Messias. Isso é muito interessante de conversar. E o Cristo Messias verdadeiro, que veio amando de Deus para um processo, segundo a fé cristã, que mudaria a história da humanidade, veio completamente diferente de